Eu sou Haroldo Serávulo Cereza, diretor editorial de Ópera Mundi. Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos. Nós estamos aqui na internet e o assunto de hoje é justamente este lugar que habitamos. Como se desenvolvem os discursos de ódio por aqui? Quais os pressupostos? O que os alimenta? Como combatê-los? Para debater esta questão, nós temos uma convidada muito especial, a jornalista Luciana Barreto. Nascida em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, ela se formou em jornalismo pela PUC-Rio e fez o mestrado em Relações Étnico-Raciais pelo Cefet. Vencedora do Prêmio Nacional de Jornalismo Abdias do Nascimento, em 2012, pelo programa Caminhos da Reportagem Negros no Brasil, Brilho e Invisibilidade. Em 2021, ela foi reconhecida como uma das 100 pessoas mais influentes de descendência africana na categoria mídia, pela Organização das Nações Unidas. Luciana foi âncora da CNN Brasil e atualmente é apresentadora da EBC. Ela também é autora do livro Discursos de Ódio contra Negros nas Redes Sociais, publicado pela Palas Editora, e finalista do Prêmio Jabuti Acadêmico deste ano, 2024. A conversa promete, não percam, a gente começa logo depois da vinheta. Olá, Luciana, obrigado por aceitar nosso convite. Oi, Haroldo, é uma honra estar aqui com o pessoal do Ópera Mundi. Muito bom bater esse papo com você sobre um assunto, para mim, extremamente relevante e atual, infelizmente, que é discurso de ódio nas redes sociais. É verdade, atual demais e cada dia mais atual. Mas, bom, primeiro, parabéns pela indicação ao Jabuti Acadêmico. O seu livro nasce de uma dissertação de mestrado, você concorreu com doutores e com professores muito titulados. Acabou perdendo o prêmio para Marilena Chaui, o que em si é uma honra, né? Como você Exato. deu essa indicação para o prêmio, Luciana? Ficar entre os 5 finalistas. Olha, para mim foi uma surpresa imensa, porque esse é o meu primeiro livro. Então, começa por aí. Eu publiquei a minha dissertação de mestrado pela Palas, mas em nenhum momento eu sabia da existência do Jabuti Acadêmico. Era a primeira edição, então não tinha como saber mesmo, muito menos que meu livro seria inscrito, então, no Jabuti Acadêmico. Então, foi uma grande surpresa quando alguém colocou num grupo de WhatsApp que meu livro estava entre os semifinalistas do Jabuti. Eu falei, como assim? Mas o que é isso? E aí, depois, entre os finalistas, aí foi uma surpresa ainda maior, porque eu estava ao lado de grandes nomes, né, grandes escritores, como você já disse, pessoas que eu admirava demais, a Marilena Chaui, enfim. Perder para Marilena, eu li Marilena, quem não leu Marilena Chaui, quem não estudou, quem não se formou, é parte das nossas vidas e da nossa formação. Então, assim, eu fiquei muito honrada de estar naquele espaço e naquele lugar e muito surpresa também. Luciana, o discurso de ódio é um tema urgente, mas muitas vezes que se esconde por trás do discurso da liberdade de expressão. E você, como jornalista, seguramente tem... a liberdade de expressão é uma questão cara para você também. Costuma ser para os jornalistas. Como diferenciar uma coisa da outra e como garantir a liberdade de expressão e, ao mesmo tempo, reprimir o discurso de ódio? Eu acho que o ministro Alexandre de Moraes, ele usou uma frase muito simples, e todos os ministros do STF têm dito algo muito parecido, nesse momento mais crítico, eu acho, da nossa democracia, que é liberdade de expressão não é liberdade de agressão. Então, acho que o resumo é esse. Eu acho que a liberdade de expressão, ela cabe na lei. A liberdade de agressão não cabe na lei.
Então, quando a gente está falando de discurso de ódio circulando livremente, a gente está falando de uma agressão à lei. Eu acabei de voltar dos Estados Unidos, eu passei agora o mês de janeiro estudando democracia e liberdade em uma universidade dos Estados Unidos, entendendo, e aí eu acho que um parênteses bom, entendendo que o conceito de liberdade para eles é diferente do nosso, de liberdade de expressão, e isso é algo também importante para nós, mas é importante entender que nesse país, aqui onde a gente está, a liberdade de expressão não te permite que você cometa o crime. A liberdade de expressão não te permite que você ultrapasse os direitos fundamentais de outras pessoas, que são direitos constitucionais. Então, acho que de uma maneira muito simples é essa a nossa divisão. Luciana, como socialmente se constrói o discurso de ódio e o que há de particular na internet? Eu acho que para te responder isso, eu vou ter que falar que a minha dissertação e o meu livro têm uma especificidade que é o discurso de ódio contra negros. Mas eu posso te dizer que, de uma maneira comum, todos os odiadores, né, os haters, eles têm algo que é uma questão de derrotar o seu opositor. Eles querem converter o seu opositor, eu uso muito essa palavra. O odiador quer a conversão do outro. E é a partir daí que eu venho estudando o discurso de ódio contra negros, porque tem uma especificidade. Primeiro porque quando a gente analisa o discurso de ódio nas redes sociais, a gente vê que o discurso racista circula livremente. E ele é a maior quantidade, quando eu estudava ainda era a maior quantidade de circulação de discurso aqui no Brasil, um país racista. E a especificidade do discurso de ódio contra negros, e é sobre isso que eu estudo, é que todo odiador quer a conversão do outro, e o discurso de ódio contra negros, ou a conversão dos negros na cabeça do odiador, não é possível. Porque o que ele quer é uma conversão de cor. Então, um preto nunca vai ser branco de uma maneira muito simples. O discurso racista é esse discurso supremacista que quer a conversão do outro, e um preto nunca vai ser branco. É o que a gente chama de inconvertibilidade do sujeito. Então, de uma maneira geral, o discurso de ódio contra negros nas redes sociais, ele aparece como uma característica de eliminação do outro. Como ele não consegue a conversão, o discurso sempre aparece com palavras que indicam a eliminação desse outro sujeito. Então por que o navio não afundou? Por que não mataram todo mundo? Eu só queria que essa pessoa não estivesse aqui, eu só queria que ele não existisse aqui, eu só queria que ele morresse. Aparece sempre essa ideia de que esse corpo não deveria estar naquele espaço por conta dessa inconvertibilidade. Na cabeça do hater, de uma maneira geral, ele acha que vai convencer o alvo dele de que a ideia dele é a correta, e mais que convencer, ele vai converter essa pessoa. E por que as pessoas acreditam que elas podem isso? Da onde vem essa ideia de que é possível converter o outro a negar a própria existência? Olha, precisaria de uma análise mais profunda para responder essa pergunta, mas eu acho que os filósofos estão aí há centenas de anos debruçados sobre isso, né? Porque para entender essa característica, essa vontade do ser humano, né, de converter o outro, eu acho que a gente vai na base da nossa filosofia, da nossa história, do entendimento do ser humano. Mas eu posso te dizer que eu acho que as redes sociais potencializaram essa ideia de que você pode achar que a sua visão de mundo e a sua ideia de mundo é a ideia correta. As redes sociais potencializaram mazelas humanas. E no Brasil potencializaram mazelas como o racismo, a homofobia, a misoginia. Ou seja, tudo isso estava na nossa estrutura enquanto sociedade, é fato. Mas as redes sociais conseguiram potencializar todas as nossas mazelas.
E ao potencializar, ela dá essa ferramenta ao outro de se manifestar. E eu acho que agora não muito mais, mas nos últimos anos a gente tinha aí uma ideia de que a impressão desses odiadores, desses haters, desses trollers nas redes sociais, de que eles nunca seriam pegos, entendeu? De que aquilo ali era uma terra sem lei, e era, sem regulação, e é. Então, eu acho que potencializa todas as nossas mazelas, mas também dá essa ideia desse emissor de que ele está impune porque ele está atrás de uma tela, e muita gente já falou sobre isso, já estudou isso. Luciana, olhando os gráficos do seu livro, né, porque tem levantamentos estatísticos, levantamentos de dados ali sobre ataques, a gente percebe que não é, embora a gente tenha ataques raciais, misóginos e contra pessoas do grupo LGBTQIA+, você mapeia isso, eles acontecem em períodos diferentes da história recente do país. Não é que não acontecem sempre, mas tem momentos em que os negros são o principal alvo, os negros e negras, tem momento que as mulheres são o principal alvo, e tem um momento que as pessoas LGBT estão mais, digamos, no centro da atenção dos haters. O que explica essa movimentação? Não é a essência do seu trabalho, mas isso me chamou a atenção, e eu te perguntaria isso se eu estivesse numa banca de dissertação. Então, vou fazer isso aqui. Como você explica esses momentos diferentes desses ataques? A minha análise e o meu estudo tem uma hipótese aí, e eu posso falar, baseado nessa hipótese, de que cada vez que a gente tem avanços sociais de políticas públicas para determinados grupos, ou maiorias minoritárias, como é o caso de mulheres e negros, ou minorias mesmo, indígenas, LGBT, que toda vez que a gente tem um avanço em relação a esses grupos, a gente tem um aumento de discurso de ódio voltado para esses grupos. Por que a gente fala que é uma hipótese, né? Eu estudo os números da SaferNet, quando eu falo do meu trabalho. A SaferNet é aí uma organização que quantifica os discursos de ódio, recebe os discursos de ódio em todo o mundo, e nesse gráfico da SaferNet, eu imagino que seja dele que você esteja tratando agora. Nesse gráfico da SaferNet, para quem está nos assistindo agora ter uma ideia, em 2012, que é o ano que o STF diz que cotas são, sim, cotas raciais são constitucionais, a gente tem um avanço enorme, um crescimento enorme de discurso de ódio. Quando a gente tem... As cotas eu acho que é um marcador, mas a gente tem também outras leis, Maria da Penha, por exemplo, é um outro marcador. E toda vez que a gente tem um marcador de política pública para a sociedade, a gente tem ali um avanço do discurso de ódio em relação a quem é beneficiado por essa política pública. Então, não é anormal, por exemplo, que num discurso de ódio que você vai ver no meu livro também, que é voltado para Miss Brasil Negra, aparece algo que eu já comentei aqui, que é algo da eliminação, e aparece esse marcador, que é o seguinte: eles dizem assim, poxa, eu não queria que ela ganhasse, ela tem cara de empregadinha. Eu só queria que ela morresse antes do Miss Universo. Então, aparece aquele marcador que eu citei aqui de eliminação. É impressionante, Luciana. Deixa eu te chamar a atenção para isso, porque você passado... embora a primeira coisa que você... o primeiro texto que você reproduziu, né, a primeira fala que você reproduziu, seja absolutamente inaceitável e agressivo, mas a passagem de eu quero que seja empregada para eu quero que ela morra, me parece um salto assim impressionante, não é? Assim, esse discurso eu acho muito curioso, porque ele tem todos os marcadores que eu estudo. Ele diz assim, nossa,
a Miss Universo, a Miss brasileira, tem cara de empregadinha doméstica, não era para estar aí, diz assim. Aí eu acho que é um outro discurso, logo em seguida diz: eu só queria que ela morresse antes do MU, que é o Miss Universo. Então, é um discurso muito chocante, que para mim tem cara de empregadinha, quando a gente fala da lei das domésticas, que é um outro marcador de benefício social, né? Você entende? Aí muitos outros discursos aparecem como cotas, né? Então falam que essas pessoas chegaram ali através de cotas, diminuindo o mérito pessoal das pessoas e aumentando a ideia de meritocracia. Claro. E, ao mesmo tempo, fazendo isso, tratando dessa eliminação desse corpo, dizendo que esse corpo não deveria estar aí. Então, o desejo de que ela morresse antes do Miss Universo. Então, tem todos esses marcadores. Mas essa passagem me choca muito. As duas coisas são chocantes, mas a passagem do quero dominá-la no discurso de classe e quero que ela morra, é de uma violência impressionante, né? Pois é, Haroldo, mas é disso que a gente trata nesse livro. A gente trata do discurso de ódio específico para a população negra. E aí é importante dizer, ou reforçar aqui, porque eu já disse, que tem essa questão da inconvertibilidade do sujeito. O Brasil é um país racista. O Brasil é um país muito racista. As ideias supremacistas circulam entre nós livremente. Então, dentro dessas ideias supremacistas, e a gente pode dizer que a gente tem ideias também eugenistas, que ao longo da nossa história vieram trazendo informações de que nós seríamos uma sociedade cada vez mais branca. Então, essas ideias, elas estão por trás desses discursos. Elas circulam nas redes sociais livremente. E aí depois eu vou falar uma outra coisa importante dessa característica. Então, essa ideia de que esse corpo não deveria estar numa posição de poder, então ele deveria ser eliminado, é a ideia do discurso de ódio contra negros. É sobre essa especificidade que eu trato no livro. É sobre essa agressividade. E mais que isso, é o que eu gostaria de falar agora. A gente traz, o meu livro é da área de análise do discurso. E dentro da análise do discurso, a gente diz que toda palavra, toda sentença, ela é dialógica. Significa o quê? Significa que eu tenho, dentro de uma mesma palavra, o direito e o avesso. Então, quando eu trago, vou usar uma expressão muito simples aqui, mimimi, né? Uma expressão que se usa muito contra os grupos minoritários. Quando eu uso a expressão mimimi, está contida nessa expressão a ideia de que tem um grupo que reclama para fazer determinadas coisas. Se está contida essa ideia, está contida a ideia do lado avesso que tem um grupo que não reclama. Uhum. Então, toda vez que eu compartilho a expressão mimimi, eu estou dizendo que existe um grupo, e nós sabemos qual é o grupo que recebe essa história do mimimi, né, que recebe essa ofensa. Tem um grupo que reclama, mas tem um outro grupo, sou eu trabalho, eu faço tudo, eu não reclamo, eu luto por esse país. Então, está contida numa expressão tão simples a ideia de supremacia. E toda vez que eu trago essa ideia para as redes sociais, eu estou interferindo na sociedade com ideias supremacistas. Por quê? Porque o discurso ele é dinâmico, ele não é estático. Então, toda vez que eu estou fazendo um discurso circular, eu estou interferindo na sociedade. O discurso não é resultado de uma sociedade, não é resultado da história de uma sociedade. Ele está interferindo nessa sociedade. Por isso, um dos conselhos no final do meu livro é que a gente pare de compartilhar os discursos. Então, pare de fazer com que esses discursos circulem através do nosso compartilhamento, que ao compartilhar, a gente está fazendo circular um discurso, querendo ou não, para criticar ou não, um discurso que está interferindo de forma supremacista na sociedade. Ou seja, tem um mecanismo perverso das redes sociais que a própria denúncia alimenta o discurso.
Exatamente, a gente deveria denunciar a locais apropriados, né? Como a SaferNet é um lugar de denúncia, de discurso, mas enfim, você deve fazer o seu boletim de ocorrência, mas você não deve criar maneiras desse discurso circular mais ainda. E acho que essa é uma outra maneira, é uma outra questão muito importante sobre circular discursos, é que a outra maneira da gente coibir isso é forçar as big techs, que é o que a gente vê nesse momento. A gente não vê só no Brasil, a gente vê em várias sociedades democráticas que a gente tenha ali uma forma de forçar as big techs a ter uma regulação. E a gente está falando de autorregulação há muitos anos e a gente não consegue essa autorregulação porque as big techs fazem circular dentro do algoritmo delas, ou por não coibir, ou por não ter ali essa regulação de discurso mesmo interna, fazem circular o ódio. E isso é muito simples. Eu acho que assim, temos várias pesquisas empíricas mostrando que os discursos de ódio circulam quando outros discursos não circulam, não são compartilhados. Você deu um salto adiante, mas eu vou puxar essa história. O algoritmo, em tese, em tese não, ele é um segredo de empresa, né? A existência desse segredo é um problema para combater o discurso de ódio? Olha, eu não sou especializada nessa área digital. Eu não sei se também não ter esse segredo se é uma possibilidade. Então, tem que partir daqui com muita sinceridade. Agora, a gente sabe que é possível para as empresas trabalharem esse algoritmo. A gente está falando de algoritmos racistas, misóginos, antidemocráticos, muitas E vezes. altamente lucrativos, né, Luciana? E altamente lucrativos, isso é muito importante. Essa talvez seja uma das partes mais importantes, porque toda vez que eu faço circular esse tipo de discurso, você tem ali um impulsionamento permitido. Impulsionamento de discurso, muitas vezes, é o discurso que mata, tá? Então, acho que a gente tem que colocar nesses termos. Muita gente morreu já por causa de discurso de ódio nas redes sociais. Acho que a gente nem consegue contabilizar. Estou falando do suicídio ao homicídio, entendeu? Linchamento, muitas vezes, inclusive. E isso, linchamento virtual, né? Então, assim, linchamento virtual é algo também bem interessante quando você coloca, porque a gente fala de também uma outro tipo de morte que é matar a reputação de pessoas. Então, você também mata a reputação de pessoas. Então, é um discurso altamente mortal. E esse discurso, é possível coibir esse discurso, é possível trabalhar o algoritmo. Mas aí muitos interesses, N interesses econômicos e políticos a gente tem nesse momento em relação às big techs. E aí a gente não pode falar as big techs como algo único e estático também, porque eu acho até leviano a gente falar do X, né, do X, e do Google. Eu acho que a gente tem hoje, por exemplo, só para te falar, o Google tem aí muito mais maneiras e assume compromissos e acordos e todo tipo de possibilidade de tentar melhorar a circulação de informação. E enquanto a gente tem o X, que não preciso falar muito, a gente está vendo aí o embate com o próprio Supremo Tribunal Federal. Certo. Luciana, você a gente tratou aqui, você chamou a atenção de cada vez que há avanços para uma minoria, e aqui isso repercute nas redes. Há um momento em que se aceita esse avanço, ou ele fica o incômodo do hater permanece lá esperando só a próxima chance de fazê-lo aflorar? Como é que é essa dinâmica do discurso de ódio?
Vou falar sobre observação também, tá? Se você pegar esse exemplo que eu citei de 2012, quando o Supremo Tribunal Federal reconhece que cotas raciais são constitucionais, o gráfico que mostra isso é um pico que ele atinge, assim, é muito rápido. Então, a gente tem, olha, esse é um gráfico da SaferNet de 2017, tá? Então, a gente tem aqui, pra vocês verem como o discurso de ódio contra negros é o discurso mais presente, de longe, nas redes sociais. Isso é um sintoma de que o racismo é um problema enorme na sociedade brasileira. A gente nem precisaria disso para dizer que o racismo é um problema enorme, mas para vocês verem. Denúncias em 12 anos, desde 2017, essa daí é o discurso racista, é o que mais aparece. Em 2012, a gente tem um pico do discurso de ódio contra negros, discurso de ódio racista. E 2012 é exatamente o ano, o marcador é o ano que o Supremo Tribunal Federal reconhece, então, cotas raciais como constitucionais. Então, eu diria, baseado nisso e não em outros estudos, que a gente tem, e percepção também de redes sociais, que a gente tem sim um discurso quase que imediato. Então, a gente tem ali um avanço ou uma discussão que ameaça avançar e imediatamente, dentro dessa arena pública, que são as redes sociais, em algumas redes mais, em outras menos, a gente tem dentro dessa arena, a gente tem esse discurso quase que imediato, essa discussão quase que imediata. Como que quisesse... agora também tem uma outra maneira, que é uma maneira de pressionar parlamentares, pressionar figuras públicas, fazer o linchamento virtual e inibir e coibir que figuras públicas se posicionem sobre determinadas discussões que são importantes e são caras. Então, tudo isso é utilizado como ferramenta. Eu acho que eu poderia enumerar aqui dezenas de ferramentas que são utilizadas de uma maneira que eu diria antidemocrática, porque essa é uma maneira antidemocrática. A partir do momento que eu falo, Haroldo, a gente vai estabelecer uma discussão aqui sobre, vou usar livros, sobre a necessidade de o brasileiro trabalhar, do governo fazer uma campanha por livros, porque livro nos une aqui, eu e você. E alguém que é contra livros começa a te atacar pessoalmente, a te perseguir e a perseguir todo mundo que tem relação com a literatura, com o mercado editorial, ele está usando uma ferramenta antidemocrática de coibir a possibilidade de discussão de um tema relevante para a sociedade. Ou seja, ele não ataca o livro, ele ataca a mim ou a você. Exato, e acho que muitos artistas estão passando por isso, muitas personalidades, muitas figuras públicas, médicos, né, profissionais liberais e políticos passam por isso o tempo inteiro. E acho que isso está muito evidente nos últimos anos, quando a gente tem essa percepção, mas eu acho que o pior que isso é a possibilidade de você colocar dinheiro impulsionando o discurso para obter engajamento, entendeu? A gente tem todo tipo de mazela nesse sentido, né? São contas fakes, robôs, mas a possibilidade de colocar dinheiro e de uma big tech aceitar esse dinheiro para que ele seja impulsionado, para que eu persiga você, para que persiga pessoas, para que persiga ideias, eu acho que essa é uma discussão que a gente precisa ter. Já passou da hora. Uhum. Ô, Luciana, como você vê o papel da mídia tradicional? Vamos sair um pouco das redes, voltar para o ambiente da mídia tradicional. Como o ambiente da mídia tradicional tem lidado com o racismo e com a repercussão do trabalho de jornalistas como você nas redes? A mídia tradicional tem feito boa figura ou também não tem deixado a desejar? Olha, a mídia tradicional... Vamos de novo do nosso pressuposto básico. O Brasil é um país extremamente racista.
As nossas redações são redações, outra fala importante. As nossas redações são redações embranquecidas. E até hoje, com alguma melhora dos últimos anos, mas até hoje as redações refletem muito da nossa sociedade brasileira. Então, o poder está na mão de homens brancos, meia-idade, oriundos de classe média alta. Então, isso resume um pouquinho da nossa imprensa, do que é a imprensa tradicional. Aí eu falo, tivemos avanços? Tivemos muitos avanços, né? Eu sou um avanço dentro da sociedade, eu sou hoje uma editora-chefe e âncora, né? Então, um grau de poder dentro de um jornal, eu estou lá na escala, eu estou bem lá em cima, né? Nessa escala de poder, algo que ainda é muito raro dentro da sociedade brasileira. Com esse tipo de poder, eu consigo pautar discussões relevantes também para pessoas como eu. Então, isso modifica um pouquinho esse sistema. Mas isso é muito pouco. Isso é muito pouco. Até recentemente, a gente tem um grupo de estudos da UERJ que estuda as mídias tradicionais, GEMA, eu acho o nome do grupo, e eles tinham aí uma pesquisa que não é muito antiga, é bem recente, mostrando que dos 3 principais jornais do país, todos eles tinham mais de 90% e um de 100% de pessoas embranquecidas enquanto colunistas. E quem é o colunista? O colunista é aquela pessoa que interfere realmente, que faz refletir. Que pode opinar, né? Que pode opinar, que faz refletir, que interfere realmente nas reflexões das pessoas. Então, as pessoas que interferiam nessas reflexões, a gente tinha ali para lá de 90% brancas. A gente ainda tem um número esdrúxulo em relação a isso, ainda é um número muito grande de pessoas brancas, de homens brancos, falando sobre N temas, inclusive misoginia, entendeu? Machismo. Então, a gente aí... mesa só de homens comentando a misoginia, né? Exatamente, mas isso ainda existe. Isso, eu não estou falando de algo longe, não. Tem pouco tempo a gente vê, é muito comum ainda, ver um caso de racismo e você olhar, todas as pessoas que estão na tela são brancas. É muito comum ainda. E eu acho que isso... Uma dúvida, Luciana, é o GEMA A, é esse? Isso, GEMA A. E é muito interessante a gente observar essa dificuldade, essa desigualdade, é esse grupo aí mesmo. Estuda, e eles têm lá, eles fizeram um estudo muito recente, é fácil de buscar, tá, gente? Quem quiser, não é tão antigo esse estudo falando sobre quem opina, ou é algo bem parecido, quem opina no Brasil, nos grandes jornais. O grupo chama Grupo de Estudos Multidisciplinares da Ação Afirmativa, tá, gente? Quem quiser procurar mais detalhes e as pesquisas do grupo, tá lá, tem um site bem bacana que a gente visitou. Mas desculpa, Luciana, te interromper, mas achei importante. Não, imagina. Então, acho que um caso simbólico em relação a isso é quando a gente teve George Floyd, né, em 2020, e nesse episódio do George Floyd, que era um momento muito único também do mundo inteiro, né? Estava todo mundo ainda dentro de casa, ou já dentro de casa, porque George Floyd, se eu não me engano, foi em maio. E a gente tem o início da pandemia em fevereiro, março, né? Então começa aquele momento em que as pessoas ficam em casa, março. Em maio, um homem é assassinado daquela maneira, né? Eu não consigo respirar. A gente já tinha tido outros casos, inclusive com essa frase, eu não consigo respirar, por agentes públicos nos Estados Unidos, mas George Floyd morre daquela maneira, filmado, e isso causa uma comoção mundial. Eu acho que, eu falo que é um momento único, porque naquele momento a gente tinha muitas incertezas do futuro, né? A gente tinha um vírus que circulava e se fortalecia, a gente tinha um número de mortos crescente, intenso, a gente não tinha ainda, naquele momento, a gente ainda não tinha muita ideia de cura, muito menos vacina, e as pessoas meio que chutaram o balde
e começaram a ir para as ruas fazer manifestação, e as manifestações tomaram o mundo inteiro quando a gente falava de George Floyd. E aqui no Brasil, eu acho que esse teve um impacto muito grande, porque ali as mídias se deram conta de que eles não tinham jornalistas negros, pessoas para opinar sobre racismo. Então, eu acho que o George Floyd deu uma mudada, entendeu? Na forma, deu uma mudada na mídia tradicional, de tal maneira que a gente viu muitas empresas, grandes grupos se mexendo para ter colunistas negros, para ter apresentadores, comentaristas negros. A agenda das pessoas começou a ter mais comentaristas negros, se deram conta de que eles não entrevistavam médicos negros, não entrevistavam advogados, juristas negros. Então, eu acho que isso deu uma modificada na mídia. Mas eu costumo dizer que me parece que isso é algo de momento. Hoje eu já percebo um certo relaxamento em relação a isso. E é claro que ninguém quer toda hora ter um George Floyd para que dê lição para ninguém. O que a gente quer é que não exista George Floyd por aí. Eu ia perguntar isso mesmo, porque a sensação que eu tenho é essa também, de que tem um certo relaxamento e já não é um relaxamento, eu diria até uma falta de recrutamento de novos jornalistas, novos comentaristas negros. Falta, digamos, recompor os quadros, né? Certeza que falta recompor os quadros. Eu acho que, assim, as organizações Globo, elas têm avançado muito. Eu acho que dá para falar sobre isso, porque a minha percepção é de que eles estão num caminho crescente de contratações, de formação, de colocar colocar em pauta a questão racial, que é importante para todos nós, mas de uma maneira geral, acho que posso tirar as organizações Globo dessa história nesse momento, porque eu percebo esse movimento deles mais intenso que o dos outros. De uma maneira geral, tirando as organizações Globo, eu percebo que as empresas de comunicação perderam a vergonha em relação a isso, sabe? E não tem nenhum pudor de ter uma televisão ou uma redação absolutamente embranquecida. Luciana, você no seu trabalho cita um caso específico de educação para direitos humanos e para a questão racial. Queria que você contasse um pouco essa história. O Teaching Tolerance, eu estou imaginando que seja isso. Exatamente. Esse é o pontapé do meu livro e da minha pesquisa. Em 2016, eu fui convidada pelo governo dos Estados Unidos a conhecer projetos sociais como ativista, né? Você já falou um pouco de mim. Eu sou palestrante, eu sou ativista, eu sou inquieta em relação às questões raciais. E aí eu fui convidada para conhecer um pouquinho do trabalho deles lá. Era um momento único também para eles, porque era exatamente o fim do governo Obama e era início daquela discussão que elegeria depois o Trump. A gente tinha lá nos Estados Unidos, naquele momento, um avanço intenso do discurso de ódio. E esse programa, ele fica no Alabama, o Teaching Tolerance, que é o berço dos direitos civis. Então, o Alabama é um estado ali onde a gente tem algumas regiões e cidades que tinham ainda e têm uma ferida um tanto aberta em relação às questões raciais. É ali que a gente teve atentado contra pessoas negras, tem esses marcadores pelas ruas quando você anda, ali que a gente tem marcha de Martin Luther King, é ali que você tem um trabalho intenso do Luther King, Rosa Parks. E o aumento da circulação do discurso de ódio, mais que isso, o aumento da circulação de discurso supremacista, me chamava a atenção. Mas lá eles já tinham esse Teaching Tolerance, que para mim é um trabalho incrível. É uma plataforma que tem todo tipo de apoio e combate ao discurso de ódio. Então, eles têm um braço jurídico que ajuda quem sofreu discurso de ódio.
E eles têm, que me chamou mais a atenção ainda, que é um braço de educação mesmo, da área educacional. Então, eles fazem panfletos, material didático impresso e mandam para as escolas para trabalhar a tolerância, para trabalhar a diversidade, tudo que é o contradiscurso de ódio. E eles têm um espaço físico, um museu, estive lá também, para que as pessoas vejam a história do ódio, onde levou aquelas pessoas daquele estado, e para a famosa frase lembrar para não repetir. Então, eles têm isso muito evidente lá. Eu fiquei apaixonada por esse projeto. E eu voltei, como a gente tinha aqui, isso era 2016, se você pegar da nossa política, a gente tinha naquele momento um discurso misógino circulando bastante, porque era o momento de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Dentro desse impeachment, quem se lembra, e eu não estou falando de questão política aqui, dentro do impeachment a gente viu uma circulação de discurso misógino grande naquele momento. E a gente já tinha ali já tinha um discurso circulando racista muito grande também. Enfim, o discurso homofóbico já circulava também de forma muito intensa. Eu falei, gente, a gente precisa fazer algo por esse país. Eu acho que a gente está precisando desse tipo de plataforma. Então, eu cheguei e falava com algumas pessoas aqui sobre isso. Olha, que interessante que eu conheci. Vamos fazer. As pessoas falam, nossa, que ótimo. E ninguém se mexia. E eu percebi, claro, eu estou querendo que alguém faça alguma coisa por mim. Então, eu me inscrevi no mestrado e fui estudar o conceito de discurso de ódio, porque, pasmem, nesse momento a gente ainda não tinha um conceito fora do âmbito jurídico, a gente não tinha um conceito de discurso de ódio, a gente tinha... E eu fui a estudar o comportamento do hater, né, que era a minha ideia, né, estudar que tipo de recurso de linguagem o hater usa para atingir o alvo dele. Então, eu fui para a análise do discurso e assim nasce a minha dissertação de mestrado e assim nasce o meu livro. E a minha ideia, desde o início, era prestar um serviço, e é isso que eu faço ainda hoje com as minhas amigas mais próximas, com as pessoas que estavam se sentindo, sofrendo com o discurso de ódio. Porque eu acho o seguinte, até para a gente já está quase chegando no fim do nosso papo, mas eu acho o seguinte, quando você entende o objetivo do hater, você não vai fazer o discurso parar de circular. Isso daí eu acho que é pressão de governo, pressão sobre as big techs. Mas você vai conseguir se proteger desse discurso. E, para mim, é muito interessante, porque eu mesma sou alvo do discurso de ódio, então eu sofro muito discurso de ódio. Eu leio todos os comentários de ódio, eu estudo isso, eu preciso ler. Então, eu leio e vou vendo as marcas ali, né? O objetivo do hater. E o objetivo do hater é esse, gente. Ele quer te paralisar. Ele quer que você não esteja naquele espaço. Ele quer te impedir de avanços. Então, quando você percebe, para mim, eu falo, amigo, não vai conseguir, comigo não vai conseguir, entendeu? E eu deixo, amigo, tenta de novo, porque não vai conseguir, entendeu? Sem dúvida. Se tem uma coisa que a gente não pode levar a sério, quer dizer, pode levar a sério, mas não pode dar palco, para gente querendo desestabilizar pessoas. Pessoas. Quando a gente está nesse. Não tem comparação, não é uma comparação, mas quando a gente toca no assunto sensível, aqui em Opera Mundi, os ataques procuram desestabilizar a gente. Não é a mesma proporção. Eu sei do que você está falando, mas a gente não pode dar palco para essas pessoas. Tem que deixar elas falarem sozinhas, né? Sim, é importante dizer que mulheres negras ainda são, nesse país, o alvo máximo do discurso de ódio. E como não, né? Elas estão ali em todos os indicadores sociais prejudicadas. Mas mulheres negras, aí eu trago um estudo do Luiz Valério Trindade, mas ele quantifica no Facebook o discurso de ódio, e você vê que são mulheres negras que têm determinadas características.
elas têm que ser uma profissional liberal, especialmente de sucesso, elas têm que exaltar a sua imagem negra como uma imagem de beleza. Então, o cabelo crespo é muito alvo do discurso de ódio. Se ela está em uma posição que eles consideram uma posição de poder, então você veja o discurso, voltamos ao discurso contra a Miss Brasil, cara de empregadinha, ele diz ali, ele bota um marcador de onde ele acha que aquela mulher negra deveria estar, e não ganhando um concurso de beleza, que é um outro alvo de discurso de ódio. Toda vez que uma mulher negra ganha um concurso de beleza, eu não posso falar toda vez, mas todas as vezes que eu estudei era isso, um discurso que ela ganha um concurso de beleza, ela é alvo preferencial do discurso de ódio, porque beleza é poder. E ideias supremacistas, elas circulam e pessoas brancas não querem abrir mão desse poder de terem o belo como privilegiadas. Para elas é importante conservar o próprio afeto e aí entendem que esse lugar de beleza pertence a elas. Ai, Luciana, eu quero conversar mais com você aqui, mas o teu horário e o meu também me impedem. Mas, então, vou ter que encerrar fazendo o que eu sempre peço, que é que os nossos entrevistados sugiram filmes e livros para os nossos espectadores. Quais são as suas sugestões, Luciana? Então, eu queria sugerir sempre Conceição Evaristo. Eu acho assim, eu queria sugerir uma mulher negra como autora, que para mim é muito importante. Então, Conceição Evaristo, ela é, assim, para mim, o máximo que a gente pode ter na literatura atualmente, né, na nossa conjuntura. E eu separei aqui, gente, vou ter que pegar uma cola aqui, porque eu leio tudo de Conceição Evaristo, eu amo tudo, mas eu não lembro quais são os livros que eu mandei para vocês. Então, vamos lá, eu mandei para vocês, assim, 2 que eu amo. Ponciá Vicêncio, que é, para mim, assim, sensacional, e Becos da Memória. São aí 2 livros que eu amo de Conceição Evaristo, então fica essa dica, mas leiam mulheres negras, leiam autoras negras, porque eu acho que a gente está precisando disso, gente, para a sociedade brasileira se entender como sociedade, como uma sociedade democrática, entender as nossas variações, entender a nossa diversidade e também porque esse é o nosso ponto fraco nesse momento, o entendimento do olhar da mulher negra, porque sempre fomos colocadas de uma maneira muito cruel na base da nossa sociedade. E dicas de filme. Exato, dica de filme. Dicas de filme. Um que eu vi com a minha filha e ela sempre gosta muito, então eu acho que ele atinge muito a adolescente. Minha filha tem 17 anos e é um filme americano, se chama O Ódio que Você Semeia. Ele trata de questões muito importantes para nós. Esse filme aí é uma adolescente que está estreando, então para mim é muito legal, eu estrelando pelo menos, eu não sei se é a estreia dela. E tem um outro filme que também eu estive com a minha filha, eu acho que para as mães, eu dou sempre essa dica, é uma animação, se chama Kirikou e a Feiticeira, é um desenho francês, e eu amo muito, eu vi muito esse desenho com a minha filha, e é uma menina de pele clara, né, a minha filha, então, para mim é muito interessante que ela dialogue com questões raciais também, entenda e faça desse país um país melhor. Então, esse livro também traz muito de África, de ancestralidade, de espiritualidade, que para mim eu acho muito, muito interessante, né? Muitos elementos culturais também que eu acho que a gente trabalha e você pode trabalhar com as crianças amam esse filme, amam, então eu recomendo. Luciana, muito obrigado, parabéns pelo livro, pelo trabalho na EBC, espero que você volte mais vezes aqui ao Opera Mundi. Só me convidar e eu estarei de volta, foi uma honra estar com vocês hoje. Valeu, obrigado. E, gente, para encerrar, eu queria sugerir a gente ter um programa só sobre algoritmos. E o título do programa é O Algoritmo, Racismo Algoritmo. Tudo o que você precisa saber
em que a gente entrevistou o Tarcísio Silva. Se você gostou da nossa conversa, provavelmente vai gostar dessa conversa também. Valeu e até mais. Tchau, tchau.